Olá, meus irmãos, em mais um dia abençoado por Deus, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Amém? Que toda a sua família possa ser abençoada por essa graça irresistível que o Espírito Santo envia sobre nós. E hoje nós vamos dar sequência ao nosso aprendizado, nossa evolução sobre o livro Homem ao Máximo. Estamos no 18º dia e o tema de hoje é Tal Pai, Tal Filho. Tal pai, tal filho. É um ditado popular, é um ditado que nos diz, né? Tem até outros que podem se remeter a esse, que diz filho de peixe, peixinho é, né? Tem algumas questões que trazem isso, ou seja, o que quer dizer para nós é que um filho, geralmente, sai a cara do pai, né? Sai o jeito do pai. E a Bíblia nos traz isso também. A Bíblia nos traz isso, só que a Bíblia, ela nos arremete a algumas prioridades para dizer o que é tal pai, tal filho. E justamente por um dos princípios primordiais dentro da nossa jornada cristã, o caráter. O caráter é o principal ponto de referência de um filho em relação ao pai. Vamos abrir a nossa Bíblia e entender o que a palavra de Deus traz para nós nesse sentido? No Evangelho de João, no capítulo 8, no versículo 39, nós vamos ter essa referência. Versículo 39 nos diz o seguinte: responderam-lhe e disseram, nosso pai é Abraão. Né? Estavam falando, os fariseus estavam falando com Jesus. E Jesus lhes disse, se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Jesus estava falando. Se vocês fossem tal pai, tal filho, poderiam dizer que são filhos de Abraão. Ou seja, os fariseus não praticavam o que Abraão fazia, não tinham a reverência e a referência de Abraão perante Deus. Então eles viviam como a religião e as suas próprias práticas, não como as práticas de adoração de Abraão, as referências de Abraão, né? Então eles tinham Abraão como o pai da fé, mas eles não viviam como Abraão, eles não eram o espelho de Abraão. E aí nós começamos a entender essa grande responsabilidade de ser pai. O tema hoje vai trabalhar em cima do conceito pai. Você que é filho, que ainda será pai, você que é pai dos seus filhos biológicos e para você também, que é pai de filhos que não são biológicos seus. Às vezes você é pai, é padrasto, e nós vamos dentro dessa lição de hoje, dentro desse aprendizado da palavra de Deus hoje para as nossas vidas, entender qual é a nossa postura como pai e a grande responsabilidade de um pai no universo do homem, no universo de sermos realmente homens. Por quê? O filho não é uma consequência na nossa vida. Eu casei ou engravidei uma pessoa e agora vou ter um filho. Meu amigo, isso é uma grande responsabilidade. Filho é uma escolha. Você escolhe ser pai. Assim como você escolhe amar, você escolhe ser pai. E por isso a grande responsabilidade que nós temos que ter. Eu quero ter uma família grande, eu quero ter uma família de muitos filhos, eu quero que minha casa fique cheia. Vamos lá. Primeiro, você tem que ter na sua mente que você vai ter que dividir responsabilidades com a sua esposa. Isso não é uma responsabilidade só dela. Porque hoje há muitos homens com o H minúsculo estão terceirizando a gestão das suas famílias para suas esposas e responsabilizando o caráter dos seus filhos às suas esposas. Porque eles não estão em casa, não participam da criação dos filhos, não geram referência de caráter para esses filhos. Como que alguém pode se espelhar em alguém se o espelho não está na frente? Se o espelho é outro? Se o filho não tem o pai como referência na vida dele? As atitudes. Até porque nós entendemos que o ensinar, conforme Jesus nos ensinou, é pelos exemplos. Jesus não tem nenhum ditado que ele deixou para nós, nenhuma parábola, nenhum versículo dentro da sua palavra que diz aquilo que o homem diz. Faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Jesus não falou isso. Jesus sempre falou, viva como eu vivo, ande como eu ando. Lance sobre mim o seu jugo, porque o meu jugo é suave.
Então nós temos que entender que Jesus, o caráter de Jesus, ele transmitiu para nossas vidas através do exemplo. Através da exemplificação de como viver na prática. E como é que um pai pode ser referência de caráter para o seu filho se ele não tem relação com o seu filho. Então essa responsabilidade de colocar um filho no mundo hoje é muito grande. Porque existem várias formas de um filho ser criado. Até mesmo pelo celular. Um filho pode se autocriar pelo celular. E depois você vai encontrar aquela criança e não vai reconhecer ela. Ah, meu filho tem uma personalidade difícil. Não. O caráter do seu filho não foi forjado por você. O caráter do seu filho não foi amarrado por você dentro da responsabilidade que você tem de discipulá-lo. Discipulá-lo na palavra de Deus. Discipulá-lo no ensinamento que a palavra de Deus tem. Ah, mas é a minha esposa que fica em casa que tinha que fazer isso. Eu te digo que a palavra de Deus, desde a antiguidade, desde com Moisés e Abraão, que é o nosso pai da fé, já dizia que é o pai que discipula o filho, é o pai que orienta o filho. Foi Jacó que orientou José, para que José pudesse, já na sua infância, começar a estimular a palavra de Deus na vida dele, para viver essa palavra e ser independente de homens na sua vida adulta e dependente de Deus. É o pai que orienta o filho dentro do seu caráter e da sua caminhada cristã. E aí a gente começa a trazer alguma referência, eu vou trazer um confronto para você, que você pode estar sendo ateu e não estar notando. Você pode estar tendo práticas de um ateu, de uma pessoa que não acredita em Deus, e não estar notando. Como é que é a vida do ateu? O ateu, ele vive como se Deus não existisse. O ateu não ora. O ateu não tem momentos de aprendizado da palavra. O ateu ouve falar de Deus. Por quê? Porque as pessoas que estão à volta, a maioria da população mundial, ou se diz cristão, ou participa de uma religião cristã, e o ateu ouve falar de Deus, mas o ateu não pratica a palavra de Deus. Ele não vive a palavra de Deus na sua essência, na sua alma. Ele não busca a presença de Deus. E pode ser que muitos de nós estejamos vivendo como um ateu, indo na igreja domingo, ouvindo falar de Deus e vivendo fora da presença dele durante todo o restante. Não é nem durante a semana, porque domingo você vai só ali 1 hora, 1h30, 2 horas no máximo, que pode ser que você está indo na igreja. Agora, e o restante do dia? E o restante da semana? Como é que está sendo Deus na sua vida? Ah, eu acredito em Deus. Não acredito. Deus é tudo na minha vida. Não, Deus não. Sem Deus a gente não faz nada. Sem Deus a gente não vive. Mas pera aí, meu irmão. Como é que está sendo a referência do caráter de Cristo para a sua vida? Deus tem sido pai para você? Um pai que te traz o exemplo para que você possa dar esse exemplo para o seu filho? E que você assim possa ir trabalhando na criação e desenvolvimento do seu filho? Aí a gente começa a aprender sobre negligência. Negligenciar a criação dos nossos filhos. Eli, a palavra de Deus, o profeta Eli, o sacerdote Eli, ele traz para nós esse grande exemplo nos seus 2 filhos. Eli tinha 2 filhos que ajudavam ele dentro do templo, e esses filhos negligenciavam completamente a palavra. Eram beberrões, eram desordeiros, não cumpriam regras, não se responsabilizavam, mas Eli amava tanto aqueles filhos que Eli não trouxe a educação e a correção necessária para aqueles filhos. O que Deus fez? Retirou os filhos da vida de Eli. Ele perdeu seus filhos e Eli não teve mais descendência, porque Eli não foi um pai que orientou, criou, cuidou e gerou os seus filhos. Nós já aprendemos aqui que antes de sermos amigos de nossos filhos, nós devemos ser pai dos nossos filhos. Porque se você não educar, se você não trouxer aos seus filhos a educação correta, esses filhos terão lá na frente alguém ou um mundo que vai educá-los conforme a direção do que ele vive, o ambiente que ele vive. Seus filhos precisam de você, eles precisam da sua educação, da sua direção, da referência do seu caráter e do seu pulso firme. Vai ter dias que seus filhos não vão querer estar tendo uma conversa agradável com você, porque vai ser momento de você se posicionar. E por mais que você queira abraçá-los e beijá-los, você não vai poder fazer isso, porque eles precisam daquela autoridade naquele momento. Eles precisam daquela firmeza, daquela postura, daquele caráter de referência, porque lá na frente eles vão lembrar dessa atitude que você teve para poder ter referência deles.
A responsabilidade de nós ministrarmos na vida dos nossos filhos é mediante a palavra de Deus, não voltado à frequência religiosa. É a palavra de Deus que nós devemos levar para eles. Por quê? O seu filho, meu irmão, seu filho vai ter uma herança. Ele vai ter uma herança daquilo que você vai deixar para ele. A herança, ela será os bens que você conquistou, o legado que você está deixando para ele, o nome, muitas vezes, o seu sobrenome, é uma herança que seu filho vai levar. E até o respeito por você é uma herança que você vai deixar para os seus filhos. Agora, a palavra de Deus diz que a unção você não deixa para o seu filho. A unção é o seu filho que tem que buscar. A unção de Deus, a salvação. E a pergunta é, você está orientando o seu filho para o caminho da salvação que ele terá que buscar? Lembra de Jó. Jó sacrificava oferendas a Deus, pedindo perdão pelo pecado dos seus filhos. Adiantava? Não, porque eles é que teriam que buscar a presença de Deus por ele. Mas Jó queria já fazer isso antecipadamente, acreditando que a sua unção iria para os seus filhos. Mas não vai. Nós sabemos muito bem que não é a sua salvação individual. Nem o pecado que você pratica vai para o seu filho, e nem a unção que você tem vai para o seu filho. A unção que você tem abençoa a sua família, abençoa a sua vida na criação, no desenvolvimento do seu lar. Mas o seu filho precisa ser orientado. A Bíblia diz, ensina o seu filho, a criança nos caminhos do Senhor, e depois de muito tempo ele achará. Então, ou seja, a jornada de uma criança, de um filho seu, começa na vida infantil e termina na vida adulta. Você não cria o seu filho para ser criança a vida toda, para estar com um brinquedo na mão. A criação de um filho é voltada justamente para ele ser um adulto, com esposa, com outros filhos, e que possa ser referência e gerar relevância dentro do ambiente que ele vive pelo caráter e postura que ele tem, não pelos bens que ele vem adquirir. Ah, meu filho vai ser um homem de sucesso, um advogado, um gestor de empresa, um engenheiro. Isso é ótimo, mas não é a primeira referência que seu filho precisa de ter. Isso é posterior à referência de salvação que ele tem que ter na vida dele, ao relacionamento com Deus, à unção que ele vai buscar sobre a vida dele. Então, pai, fique muito feliz se seu filho está buscando a presença de Deus na igreja, se seu filho está colocando como prioridade a palavra de Deus e a orientação do Pai maior, porque esse Pai maior, que é o nosso Senhor Jesus, o nosso Deus, vai orientar o seu filho na carreira profissional, no desenvolvimento dele, porque ele está com a vida debaixo da vontade de Deus. E essa é a grande prioridade nossa. Então, voltando ao tema original, quando nós falamos tal pai, tal filho, é o filho ter referência da sua postura. É o filho ter referência daquilo que você está lançando para ele. E você ser feliz, lá no fim da sua vida, olhando para trás e dizendo: meus filhos têm o meu caráter. Meus filhos têm a referência, a minha referência dentro da jornada de vida deles. Independente de onde eles estejam, da família que eles tenham, os meus filhos dão sequência naquilo que eu acreditei e acredito até hoje como referência de Cristo na minha vida. Essa é a nossa grande responsabilidade na criação dos nossos filhos. E que eu trago agora a visão do padrasto. Você que, às vezes, os filhos que você ajuda a criar, ou cuida, ou cria eles, não são biologicamente seus. Muitos padrastos assumem isso como uma responsabilidade tamanha que realmente são como seus filhos e em momento algum passa na mente deles que esses filhos não sejam dele. E vem essa autoridade. Mas outros têm certa dificuldade, até porque dependendo da idade que esse relacionamento se inicia, há um confronto, né? Há um confronto de ideologias, há um confronto de criação, e a sabedoria tem que ser maior do que o pai biológico. Porque o padrasto tem a responsabilidade de assumir, porque a palavra de Deus nos traz isso em Lucas. Nós vamos meditar aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, no versículo 12, nos traz o seguinte: e se no alheio, no do outro, não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Jesus nos traz aqui a referência que se nós não formos fiéis com o que não é nosso, o que é do outro, como que ele pode dar para nós aquilo que nós queremos? O seu próprio filho biológico, se você tanto o quer. Então vem a responsabilidade que nós temos com o filho
dos outros, na criação do filho dos outros. A sua dificuldade é maior e pode ter certeza disso, porque você vai ter que quebrar barreiras. E não é pela autoridade, é pelo amor, é pela mansidão, é pelo carinho, porque essa autoridade não foi lhe dada, como biologicamente é com o pai biológico. Você vai ter que adquirir essa autoridade através da sua personalidade e, mais uma vez, através da sua referência de caráter. Porque se esses filhos, por mais que hoje possam não te respeitar ou não ver em você uma autoridade, eles vão agir e praticar aquilo que você pratica lá fora. Talvez você nunca vai conseguir gerar e ter a autoridade que você gostaria de ter como fossem filhos que você viu nascer. Mas você tem a responsabilidade de transmitir para eles esse caráter pelo exemplo. Jesus fez isso muitas vezes. Jesus não teve contato com todos o tempo todo, mas muitos ouviam falar de Jesus e sabiam como era o caráter dele, como era a referência dele. Então você vai estar sempre do lado para amar e nunca para renegar. Porque se não é meu, aí é o cuidado que a gente tem que ter, porque muitas vezes a gente afasta o filho da mãe e fica aquela briga. O padrasto quer ter mais relacionamento com a mãe do que com os filhos da mãe. Não. Quando você conheceu a mãe, você sabia que ela tinha os filhos. Quando você começou a ter um relacionamento com essa mulher, ela já tinha os filhos ou o filho dela. E aí a sua responsabilidade é como eu estou lidando com essa herança, como eu estou lidando no ensinamento. Eu estou capacitado para me relacionar com tal pessoa? É uma escolha que você deve fazer lá no início do seu relacionamento. Porque é uma jornada que Deus vai te dar uma grande responsabilidade, é um ministério na sua vida, para que você ajude essas crianças ou essa criança ou esse adolescente a buscar e seguir os caminhos de Deus por meio do seu caráter, da referência de espelho que você tem para a vida dele. Amém? E antes da gente... A palavra de Deus também nos traz que Abraão, Moisés, Jacó, os grandes homens que tiveram a sua paternidade, antes de ensinar para os seus filhos, esses homens sempre, antes de pegar um filho, disciplinar, trabalhar a palavra de Deus, sempre esses homens oravam pelos seus filhos, oravam pela sua família, entregavam a sua família na mão de Deus, pediam para que Deus abrisse os corações, porque é impossível, nós já sabemos disso, a conversão vem pelo Espírito Santo. O discipular, o disciplinar também vem pelo Espírito Santo nas nossas vidas, nos ensinando e capacitando e abrindo os corações para que a gente consiga fazer. Porque senão vai ser uma guerra frustrante. Haverá uma frustração constante porque você não vai conseguir implantar os seus conceitos. Você está implantando os conceitos de Deus. E se você está implantando os conceitos de Deus, você tem que ter sintonia com Deus para que Deus abra o coração desses filhos para serem conforme o Pai. Então, todos estão na mesma sinergia. Você quer ser igual ao Pai e seus filhos querem ser igual ao Pai, que é o seu Pai, Jesus, Deus nas nossas vidas. É o nosso Senhor que nos traz toda a referência. Por isso nós devemos entregar em oração, para que os nossos filhos tenham a referência e o coração aberto do grande Pai e que nós possamos em unidade servirmos ao mesmo Deus e em amor, em alegria, em comunhão, em respeito, em discipulado, em disciplina. E aí vira uma família realmente amarrada dentro da vontade de Deus e abraçada pelo desejo do Pai em nossas vidas. É nisso que nós vamos orar, é nessa oração que nós vamos colocar na presença de Deus, para que Deus abra o coração, abra o entendimento das nossas famílias, dos nossos filhos. Nós vamos apresentar os nossos filhos, apresentar a nossa família a Deus, pedindo para que Deus nos dê a sabedoria necessária para transmitir o ensinamento que nós precisamos e a responsabilidade para a nossa família e que abra o coração dos nossos filhos, que muitas vezes pode estar fechado por um passado, por algo que tenha ocorrido, por às vezes um movimento que até aqui não foi o ideal e que daqui para frente precisa ser mudado e transformado. Então nós vamos orar por isso, porque é a oração que move montanhas, é a oração que quebra qualquer barreira e grilhões e prisões. Então é a oração que nós vamos estar apresentando ao nosso Deus. Por isso eu te peço, se você puder, feche seus olhos e entre comigo em sintonia agora para a gente conversar com o Pai, com o nosso Pai.
Senhor Jesus, nosso Deus Todo-Poderoso, nós viemos, ó Senhor, na sua presença. Primeiro te pedir perdão, Pai. Pedir perdão por negligenciarmos os seus ensinamentos, por agirmos conforme a nossa impetuosidade, conforme a nossa vontade, conforme o nosso querer. Às vezes achamos que temos o poder sobre algo, mas sabemos, ó Pai, que não temos esse poder. Quando paramos para meditar e ouvir a sua palavra e entender realmente, ó Pai, como devemos agir, notamos e vemos que nós temos responsabilidades e o poder vem de Ti, Deus. Nós não podemos nada sem o Senhor querer. Por isso, Senhor, faça em nós tanto querer como agir, assim como na vida dos nossos filhos e da nossa família. Nos ajude, Senhor, a sermos pais de referência dentro do nosso lar. Que possamos deixar um legado de caráter dentro da vida daqueles que se envolvem conosco. Que possamos ter sabedoria e estratégia, Pai, para lidar com os nossos filhos mediante a sua vontade. Desde agora eu já venho te pedir, Senhor, abra o coração dos nossos filhos para aceitar as nossas correções. E que essas correções tenham sabedoria no Senhor, porque a sua palavra já diz para que nós não incitemos a ira dos nossos filhos. E que nós possamos ter, ó Pai, a mansidão necessária que vem do Senhor para as nossas vidas, para podermos disciplinar e discipular aqueles que o Senhor nos deu. Porque a grande responsabilidade como pais que temos é de levar a sua palavra e, acima de tudo, deixar esses filhos, ó Pai, no caminho correto, para que o Senhor possa derramar a sua unção sobre a vida deles e eles possam encontrar o Senhor no momento certo das suas vidas, para terem uma vida plena, assim como nós buscamos hoje estar na sua presença, Deus. Por favor, nos dê essa sabedoria, Senhor. Perdoa-nos por negligenciar a sua palavra, por muitas vezes nos comportarmos como ateus, não acreditando em Ti, não vivendo a verdade que o Senhor tem para nós. Mas nós estamos aqui, Pai, pedindo perdão e clamando a Ti, pelo poder do sangue de Jesus Cristo, que nós possamos ser mais sábios a partir de agora e que uma nova jornada, uma nova vida, um novo tempo se inicie na criação dos nossos filhos, a partir da vontade do Senhor, abrindo os corações e nos trazendo sabedoria. É o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo, para a honra e glória do seu santo nome e desenvolvimento do seu reino. Amém, Jesus. Glória a Deus. Meu irmão, receba essa palavra na sua vida. Tenha a graça de Deus sobre você em toda a sua caminhada e que Deus continue nos dando sabedoria e discernimento para que nós possamos ter vigor, força, fôlego dentro da nossa caminhada. Amém? Glória a Deus. Nós nos encontramos então no próximo episódio aqui no podcast Falando de Deus. Um abraço e até lá.